se você quer iniciar um negócio próprio de pedras preciosas e tem a necessidade de algum conhecimento para esse início, a qual se faz muito necessário, é claro, ou se você é um ourives ou é um profissional da área, um lojista, ou por hobby, você quer entender sobre pedras preciosas e sua classificação, principalmente as pedras lapidadas e os minerais. Bem, nós vamos desenvolver um workshop a qual nós vamos esclarecer todas essas dúvidas. E na sequência, que eu te convido a ficar comigo, na sequência nós vamos já iniciar esse workshop, que é a primeira palestra deste workshop. Existe no mercado uma dificuldade muito grande em adquirir estes conhecimentos sobre pedras preciosas, sobre os minerais, qual a diferença entre os minerais, qual a diferença entre as pedras, qual a diferença entre as pedras que têm maior valor de mercado ou menor valor de mercado. Bem, gostaria de esclarecer o porquê é que acontece isso. É porque no Brasil, o Brasil é um país continental e tem poucas faculdades a que se dedica a esse ensino. Então, pela quantidade das faculdades, você tem poucos profissionais. E esses cursos, obviamente, são cursos de 4 ou 5 anos, a qual você começa a aprender sobre geologia, depois passa por mineralogia, depois você chega em gemologia, e depois você desenvolve na identificação das pedras com todos esses conhecimentos. Então é um curso obviamente muito extenso e por vezes caro. Aí nós temos também alguns laboratórios particulares a qual ministra esses cursos, a qual eu fui aluno de alguns. Bem, esses cursos também são cursos muito bons, porém são caros e demorados, a qual é no mínimo 1 ano você estudando dentro de laboratório para que você aprenda a identificar pedras preciosas. Você aprenda passo a passo como identificar as pedras e mais conhecimentos teóricos sobre as pedras, sobre os minerais, sobre suas cores, sobre suas nuances, ou seja, todas as características desses minerais. Então, por essa dificuldade, nós temos no país uma falta de profissionais, ou seja, as pessoas que trabalham, ou as poucas que vão trabalhar, falta essas informações muito importantes. Quem sou eu? Bem, eu sou José Carlos, eu sou um profissional na área de joalheria e de gemologia. Bem, trabalhei muito tempo em São Paulo, fiz muitos cursos na área de gemologia para identificação, voltada à identificação das pedras, pois na época eu trabalhava com fabricação de joias em prata com pedras naturais. Então havia essa necessidade, obviamente, de eu conhecer as pedras. Bem, como em todo bom lugar que se vende pedras, você tem todos os tipos de pedras. Na época, obviamente, eu ia comprar pedras, ou seja, sem conhecimento nenhum, você comprava o famoso gato por lebre. E na época que eu fiz o curso, e foi me esclarecendo muitos detalhes sobre o negócio das pedras. Bem, na época eu fui para o Rio Grande do Sul, conhecer várias cidades que se extraem e lapida pedras. Fui conhecer muitos lapidadores, conhecer o comércio, como é que funcionava. Fui para Minas Gerais, na região de Teófilo Otoni, conhecer também. Fui em Goiás, na cidade chamada Cristalina, onde há uma imensidão de cristais, me parece que lá brota cristal para todos os lados. Então fui conhecer na prática como é que funcionava o ramo. E o que eu senti na época era algo muito interessante, é que todas as pessoas que vendem pedra ou vendem minerais, elas têm o conhecimento, obviamente, delas, o conhecimento prático delas. Então o que ela tenta te vender? Tenta te vender que aquela pedra é a melhor pedra do mundo e o preço, obviamente, é bem alto. Então, para as pessoas que pouco conhecem ou desconhecem as características de uma pedra e o preço, os valores, então você facilmente cairia nas garras dessas pessoas, que por vezes nem existe maldade, a pessoa é maldosa, não, ela está tentando vender aquela pedra. Eu me lembro uma vez de um senhor, foi no Rio Grande do Sul, ele tentando me vender ônix, que é uma pedra opaca,
de cor escura, e ele falando do ônix que parecia um diamante. Ele colocando o ônix como uma pedra super preciosa, nem preciosa era, com um preço obviamente muito alto. Eu falei para ele, não me interessa, eu não trabalho com, não, mas eu faço um desconto para você. Ou seja, ele vai ali tentando te induzir, conta uma história e tenta de qualquer forma te vender. Então, em todas as cidades, Teófilo Otoni também é uma praça enorme em que todos tentam vender pedras para todos. E a maioria das pedras não é o que é dito. Então, eles testam você também. Se você não conhece, você compra. E eles trabalham a nível de turistas, ou seja, o turista pouco conhece e vende-se a beleza, vende-se que é lindo, que é natural, que foi lapidada pelo tio, pelo avô, e é uma pedra muito valiosa, e sem o conhecimento, ou seja, sem realmente você conhecer sobre gemologia ou um pouco de identificação sobre pedras, você cai e compra. Obviamente, se você compra como souvenir ou como sem intenção nenhuma, ótimo. Mas para quem quer ser um profissional ou precisa dessas informações, você precisa de um negócio. Você tem que comprar a pedra certa, no preço certo, e revender a pedra certa com um lucro, obviamente, né? Então, nessas viagens, a gente conversa com muitas pessoas. Em São Paulo mesmo, nos cursos e palestras e workshops a qual eu participei, você vê que todas as pessoas que trabalham com pedras têm histórias de enganação, de gente tentando dar golpes. Eu mesmo, pessoalmente, eu acompanhei algumas pessoas a qual quase caíram em alguns golpes, outras caíram depois que vieram conversar comigo. Porém, a gente sempre alerta que você tome cuidado com esse tipo de negócio. Aqueles tipos ciganos, pessoas que sabem que você trabalha, que é no meu caso, e vêm oferecer pedras e contam uma história muito bonita, envolvente, quase chora, né? Falando que não quer se dispor daquela preciosidade e valeria lá um valor X e está vendendo por 1/3, 1/10 do preço, porque está precisando de dinheiro para comprar medicamentos. Ou seja, você tem vários tipos de golpes. Então, para você que quer iniciar, quer entender e quer comprar as peças, as suas pedras profissionalmente para comprar, revender, é muito importante a informação. A informação é o que vai fazer a diferença entre você ter um negócio sustentável ou ter um negócio que você possa cair em alguns golpes, a qual acontece todos os dias. Na escola mesmo de gemologia, os professores lá falavam que todos os dias, dia sim, dia não, aparecia uma pessoa lá que caiu em algum golpe em relação às pedras. E principalmente esmeralda, que é um caso muito à parte. Eu já fui fazer uma consultoria uma vez sobre esmeralda, eu tive que falar durante 1 hora ou 2 horas sobre a esmeralda, o que é a esmeralda. Então, é bastante conhecimento, porém, obviamente a gente sintetiza muitas dessas informações que é para você apenas entender o que você precisa. Tá? Então, diante de tudo isso, que a gente vem esclarecer algumas dúvidas em relação à gemologia e identificação de pedras. E neste caso da esmeralda, foi muito interessante. Eu acompanhei um caso aqui na minha cidade em que um corretor de imóveis, amigo meu, falou de uma pessoa que estava querendo fazer uma troca de um lote de esmeraldas com um sítio de uma pessoa, num valor que na época eu nem lembro, mas era um valor alto, em que a pessoa tinha um sítio e a pessoa tinha um lote de esmeralda com um valor obviamente muito alto e que faria troca porque estava precisando de um sítio, ou seja, era claramente um golpe. Porém, a pessoa estava animada em fazê-la. Quando me informaram, pedi o telefone, pedi autorização para conversar com ela, a pessoa quis conversar, fiquei lá 1 hora, 2 horas conversando com ela, perguntando alguns detalhes e esclareci a ela o que é a esmeralda, o que a pessoa estava oferecendo a ela. Independente se era esmeralda de alto padrão, por que é que a pessoa não ia vender aquela esmeralda e trazia o dinheiro para ela?
O que tinha nesse negócio de tão especial, né? Então, uma das características desse negócio é a pessoa contar uma história. Inclusive eu tenho um vídeo que esclarece sobre negociação de pedras. A primeira característica da pessoa que vai tentar vender alguma coisa por um preço muito acima, ou mesmo um golpe, é uma história. Uma história por vezes muito bonita, você ouve, né, conta da família, a pessoa até chora, fala que realmente ele precisa de fazer aquele negócio, porque realmente a necessidade, não queria fazer, porque aquela é uma pedra de estimação da família, estava guardada num cofre há 10 anos, 15 anos, e por esse motivo ela está precisando de fazer isso e queria oferecer para você essa oportunidade que realmente é única. Nós podemos fazer um bom negócio e com certeza você não vai se arrepender. Então nesse caso a pessoa foi, ofereceu esse lote de esmeralda, contou uma história e a pessoa ficou de voltar depois de uma semana para concretizar o negócio, e nessas alturas eu conversei com ela e falei para ela, eu dei 3 perguntas, faz essas 3 perguntas para ele, com certeza ele vai levantar e vai embora, porque vai saber que você está bem informada sobre esmeralda e sobre o negócio que ele está propondo para você. E foi dito e feito, a pessoa apareceu, sentou, conversou, fez as perguntas e falou. No final falou assim, vende as esmeraldas por esse valor que você fala que vale e me traz o dinheiro. A pessoa foi embora, obviamente, e nunca mais voltou, é claro. Ou seja, esse tipo, agora eu já tive amigos que me mostraram pedras que tinham comprado por um preço altíssimo, eram todos vidros. Eram todas pedras falsas, inclusive tinha uma que tinha uma trinca, falou que aquilo lá se poderia colar, ou poderia levar num lapidário e mandar relapidar, ou seja, você vê que realmente falta informação. Então, para você que quer se tornar um profissional, você tem e precisa de muitas informações. É o que nós estamos propondo aqui com essas pequenas informações em relação a pedras. Bem, o que eu te convido? Esse é um primeiro vídeo sobre um workshop a qual nós estamos esclarecendo dúvidas em relação à gemologia e identificação de pedras preciosas e sua classificação. Então é um workshop exclusivo para você que quer saber mais. Essa é a primeira aula ou a primeira palestra em qual nós estamos disponibilizando para você. E nós vamos pedir duas coisas. É que você se cadastre abaixo, que nós vamos fazer uma segunda aula esclarecendo sobre as dificuldades do mercado e como você pode aprender e saber mais sobre gemologia. Então você vai se cadastrar abaixo e nos próximos vídeos você vai poder deixar a sua pergunta e o seu questionamento em relação a pedras preciosas, a gemologia ou alguma pergunta correlata ao assunto, para que nós possamos responder e você ter todas essas respostas. Então eu te convido, esse é um workshop exclusivo sobre pedras preciosas e gemologia, e você é o nosso convidado especial. Então não se esqueça, se cadastre abaixo e no próximo vídeo, que vai ser o segundo vídeo, nós vamos esclarecer dúvidas mais profundas sobre gemologia. Então no próximo vídeo você vai poder fazer perguntas e nós vamos responder. Um abraço e até o segundo vídeo. Te aguardo!